E aí, moçada, vamos continuar? Bom, e você pode ver que a roupa tá a mesma, né? Porque do vídeo anterior, mas é porque eu tô gravando em sequência, tá bom? Enfim, veja bem, nós finalizamos o nosso vídeo passado, mostrando uma situação, um problema em que você chega em uma função quadrática. E aí você quer achar ali o ponto de máximo dessa função. Para você achar o ponto de máximo dessa função, seria interessante se você soubesse como é o aspecto da representação gráfica dessa função. Um gráfico é um conjunto de pares ordenados, onde o x está no domínio e esse y é a imagem do x, ou seja, você tem os dois casadinhos. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que geralmente aparece assim nos livros e algo assim um plus, né? A ideia é que você não fique tentando encontrar a imagem de um monte de pontinho para que você tenha ali os pontinhos e você possa passar uma linha por eles. Embora você possa fazer desse jeito, é inclusive provável que o seu professor lá do ensino médio, ele vai ensinar você a fazer isso. Não tem demérito nenhum, mas eu vou tentar mostrar a você que, na verdade, você pode descobrir alguns pontos importantes, assim, olhando, se você souber o que é que cada um dos parâmetros, o A, o B e o C, ele, né, pelo que ele é responsável lá no gráfico da função, você consegue saber, ter uma cara, o esboço do gráfico, sem precisar ficar colocando pontinho, 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 um atrás do outro, tá certo? Embora eu estou dizendo que a gente vai fazer essa análise sem ficar colocando um pontinho atrás do outro, eu preciso fazer uma conexão com as coisas que eu penso que você vê lá com o professor seu do ensino médio, né, ou então do 9º ano, e também o que a gente vai falar aqui. Então veja, quando eu tenho ali uma ideia de como é o gráfico da função, eu olho para o gráfico e falo assim, eu preciso descobrir que altura que é essa aqui, ou eu preciso descobrir qual é esse valor que eu tenho aqui. Então, veja bem, vamos agora esquecer a questão do problema aplicado, vamos olhar para a matemática da situação. Então, veja bem, vamos falar aqui de gráficos de função quadrática. Nós temos aqui uma função quadrática, como nós falamos no vídeo anterior, é uma função que tem, a lei de associação dela é um polinômio do segundo grau. Então vai ser um ax² mais bx mais c, onde o a, o b e o c são números reais, mas esse a gente pede que ele seja diferente de zero. Então olha só, como é que eu quero fazer, por exemplo, o gráfico dessa função aqui, por exemplo, x² mais 2x menos 3. Quero fazer o gráfico dessa função. Como é que nós poderíamos fazer o gráfico dessa função? Uma das formas de fazer esse gráfico é essa que eu já coloquei aqui para vocês. Você vai escolher alguns valores para colocar lá no domínio, no x, né? O a, b, c, sei lá, dos pontos, o x. Aí coloquei aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, sei lá, podia colocar 2 aqui. E aí nós precisamos calcular a imagem de cada um desses números. Ocorre que nesse cálculo aqui, muita gente acaba, não deveria, mas muita gente acaba errando o sinal ou fazendo algum cálculo errado aqui e encontra um valor errado aqui no final. Isso acaba fazendo com que o gráfico seu não seja o gráfico assim, mais próximo ali do real, né? Mesmo porque a gente não vai fazer aquele gráfico preciso, a gente vai fazer um esboço, né? Vamos ter uma ideia. A gente vai, nesse caso em particular, a gente vai olhar para os pontos aqui e vamos saber mais ou menos como é que o gráfico é. Então, olha só, quando eu pego aqui e coloco o x igual a menos 3, eu tenho que descobrir o menos 3 está ligado com quem? Está relacionado com quem? Então eu venho na minha regra, a regra não é x² mais 2x menos 3, então o meu x agora vale menos 3, então aqui eu coloco menos 3² mais 2 vezes menos 3, menos 3. Aí tem que fazer as continhas. Menos 3² mais 9. Se alguém esquecer de colocar menos 9 aqui, não vai dar nada certo, né?
Então, número negativo elevado a expoente par é positivo. 3 ao quadrado, 9. Ó, 2 vezes menos 3. O mais com menos dá menos, vai ficar menos 6. Esse menos 3 aqui, a gente simplesmente repete ele. Porque primeiro você tem que resolver potência e multiplicação. Depois é que você resolve adição e subtração, né? Multiplicação e divisão. Então, agora ficou assim, ó, menos 6, menos 3 dá menos 9, que é esse aqui. Aí ficou 9 menos 9, dá 0. Então, o número que está associado ao menos 3 é o 0. Então, está aqui o y igual a 0. Quando você junta esses dois, você vai ter esse ponto aqui, menos 3, 0. O x igual a menos 3 e o y igual a 0. Então, veja só. Aqui a gente vai marcar esse ponto. O ponto que tem a abscissa menos 3. Então, aqui menos 1, menos 2, menos 3, aproveitando aqui os quadradinhos do quadro, né? E ordenada 0. Então, o ponto é esse ponto que está aqui, ó. Menos 3, 0. Aqui seria o menos 3. Depois você teria que fazer isso para os outros também. Então, se você colocar aqui x igual a menos 2, tem que trocar o x por menos 2 e fazer o cálculo. Não pode errar nesse cálculo. Então, quando você faz o x igual a menos 2, ó, menos 2 ao quadrado. Por que menos 2 ao quadrado? Porque aqui é x ao quadrado. Se fosse 5x quadrado, seria 5 vezes menos 2 ao quadrado. Então, aqui você vai trocar, nessa expressão aqui, vai trocar o x por menos 2. Aí você coloca menos 2 ao quadrado, aqui também tem que colocar menos 2. 2 vezes menos 2, menos 3. Ó, menos 2 ao quadrado, mais 4. Depois, mais 2 vezes menos 2, dá menos 4. Né? Dá menos 4. Aqui eu fiz assim, ó, menos 4, menos 3 dá menos 7. Mas você já poderia ter feito assim, ó, 4 cancela com menos 4, dá 0. Aí no final das contas dá menos 3, ó, você chega na mesma resposta. Então o y é menos 3, aqui menos 3. Então o ponto é assim, ó, menos 2 com menos 3. Então se você vier aqui, o menos 2 está bem aqui. Menos 1, menos 2, menos 3. Ó, menos 2, ó, você vem para cá, com menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Está bem aqui, ó. Então, o ponto que nós vamos marcar é esse aqui. Esse aqui seria o menos 3 e aqui seria o menos 2. Você pode fazer isso com todos. Então, se você fizer agora, trocar a mesma coisa, troca o x por menos 1 bem aqui. Aí você vai ter essa expressão, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado, 1, está aqui. 2 vezes menos 1, menos 2. Né? Aí ficou assim, ó, menos 2, menos 3. Menos 2 menos 3 é menos 5. E depois, 1 menos 5, menos 4. Então, a resposta é menos 4. Então, o x igual a menos 1 está associado ao y igual a menos 4. Né? Então, eu tenho aqui o ponto menos 1, menos 4. Beleza? Então, aqui o ponto menos 1, aqui está o menos 1, aqui o menos 4. Seria bem aqui, ó. Menos 1, aqui. E o outro é menos 4. Aqui é o menos 4, olha aqui, ó. Né? Ó. Menos 1, menos 4. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho que quando o x é 0, aí você troca o x por 0. Vai dar menos 3. Vai ter o ponto 0, menos 3. 0 menos 3 está bem aqui, ó. Ó, x igual a 0 e o y igual a menos 3. Dá esse pontinho aqui. Né? Esse pontinho. Depois, se o x for igual a 1, se o x for igual a 1, se você trocar aqui o x por 1, fica 1 quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. Não é isso? Então, 1 quadrado mais 2 vezes 1 menos 3, ó, 1 quadrado dá 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 com mais 1 dá 3. Ó, esse 2 com mais 1 aqui dá 3, que é esse 3 aqui. Ficou 3 menos 3, que dá 0. Então, o valor do y é 0 para quando o x for 1. Aí eu tenho esse ponto aqui, 1, 0, né? 1, 0. Está bem aqui, ó, 1, 0. Esse aqui seria o x igual a 1 e o y igual a 0. Veja, aqui você tem, então, os pontinhos um atrás do outro, que você pode, agora, completar, né? Você vai fazer aqui um desenho, uma linha, vai passar uma linha aqui, que passa por todos esses pontos. Então, veja, aqui seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Ó, desse jeito aqui, vai passar para cá, vai subir, e aqui também vai subir. Vai subir.
E aqui está um esboço do gráfico dessa função. Só que é interessante que você já saiba de antemão como que é a cara desse gráfico. E para isso a gente precisa ter claro como é que o que cada parâmetro, quando eu falo parâmetro, eu estou falando aqui do A, do B e do C. O que cada parâmetro controla no meu gráfico, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, porque hoje nós estamos no século XXI, a gente tem muita ferramenta tecnológica para você poder entender isso que a gente está falando. Então, por exemplo, eu quero saber aqui qual é o papel de cada um desses parâmetros lá no gráfico. E aí os parâmetros aqui é A, B e C. Se eu fizer outro desse aqui, mas mudando aqui no lugar desse x quadrado, simplesmente eu coloquei o a igual a 1, né? Se eu colocasse um número negativo, bom, ia ter que fazer esse quadro aqui de novo, demora um pouco, mas você iria ver que, na verdade, esse gráfico, ele ficaria desse jeito, né? Com a boca voltada para baixo, né? Quando o coeficiente do x quadrado é negativo, ele fica com a boca para baixo. Quando é positivo, ele fica com a boca para cima, como aconteceu nesse caso aqui. Então, olha só, o A, que é o coeficiente do x quadrado, ele vai controlar isso, né? Ou, se for positivo, a boca é para cima, se for negativo, a boca é para baixo. Basicamente é isso. Aí, se o A for zero, o A não pode ser zero, porque senão a função não é quadrática. Olha aqui, o A tem que ser diferente de zero. Aí, outra coisa que eu vou mostrar para vocês ali na projeção agora. Outra coisa, o C, esse C aqui. Esse C é o que você obtém quando você faz o x igual a zero. Toda vez que o x for zero, você vai obter C. Então, 0C, x igual a zero, y igual a C. 0C é sempre um ponto do gráfico. Agora, onde é que está um ponto, né, no sistema cartesiano? Onde está um ponto onde o x é zero? Não está em cima do eixo y? Não é isso? Então, o C, ele vai indicar onde o gráfico cruza com o eixo y. Né? Ele vai falar assim, o gráfico cruza aqui com o eixo y. Então, veja, o A, positivo, boca para cima, negativo, boca para baixo. A propósito, o nome certo é convexo e côncavo, né? Mas vamos falar boca para cima, boca para baixo, todo mundo entende, tá bom? Então, o C, o parâmetro C, ele vai controlar, ele vai dizer onde é que o gráfico cruza com o eixo y, tá? O A, boca para cima, boca para baixo. E o B? Aí eu vou te dizer o seguinte, ó. O B, na verdade, vai dizer como que o gráfico vai cruzar com o eixo y. Se é na parte da parábola que está crescendo, ou se é na parte da parábola que está decrescendo. Quando esse B é positivo, como aconteceu aqui, né? O B aqui é mais 2. Como aqui o B é mais 2, isso quer dizer que o gráfico vai cruzar, né, aqui com o eixo y, na parte da parábola que está crescendo. Quando B for positivo, ele cruza com o eixo y na parte da parábola que está crescendo. Quando B for negativo, ele cruza com a parábola ele cruza com o eixo y na parte da parábola que está decrescendo. E quando B for zero? Quando B for zero, esse biquinho aqui de baixo, ele vai estar bem em cima do eixo y. Então é preciso que você tenha isso claro, né? Na hora de você fazer um esboço, até para saber se o seu esboço está correto ou não, você tem que ser capaz de fazer essas leituras. O gráfico está cruzando com o eixo y onde era esperado que ele cruzasse? Ele está cruzando com o eixo y na parte da parábola que ele deveria cruzar? Era na parte crescente ou era na parte decrescente que ele deveria cruzar? É no vértice, esse biquinho aqui chama vértice, tá? É no vértice que ele está cruzando, então você precisa ter essas informações, tá certo? Tem uma outra informação também, que são esses locais aqui, que são chamados de zeros da função. Zeros por quê? Porque produzem zeros. Aqui, ó, não é y igual a zero aqui? Aqui também não é y igual a zero? Então, quando eu falo assim, encontre os zeros, eu quero saber quais são os valores de x que vão produzir a resposta zero. Então, quando o y é zero,
o ponto está sobre o eixo X. Então, se eu pegar esse y aqui e fizer igual a zero, e resolver a equação do segundo grau que vai aparecer aqui, eu vou encontrar onde é que estão os valores que anulam, né, essa expressão, ou seja, que fazem com que o y seja zero. Aí eu vou encontrar esses valorzinhos aqui, ó, menos 3 e menos 1. Menos 3 e menos 1 são os locais, né, onde você vai ter o gráfico aqui cruzando com o eixo X. Então, vai passar aí pela resolução de uma equação de segundo grau. Aí, quando você vai resolver a equação de segundo grau, tem aquela fórmula para resolver a equação de segundo grau. Lembra? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O delta ali é que vai dizer para você se vai ter duas raízes, que é quando o delta é maior do que zero. Nesse caso aqui, tem duas raízes, tem dois zeros, né? Tem duas raízes. Se por acaso aquele delta lá, e eu vou falar para você já sobre isso, se aquele delta lá for zero, só tem uma raiz, aí o gráfico só vai tocar em um pontinho só, tipo assim, ele vai ser um negócio assim, tocou e subiu de novo. Ou então se a boca for para baixo, ele vai ser assim, tocou e desceu de novo. E vai acontecer isso aqui se o delta for zero. E se o delta for menor do que zero, aí você não tem esse local onde o y é zero. O gráfico não encosta no eixo x. Mas calma, você vai entender isso aí. Deixa eu só mostrar a você, tenha um pouquinho de paciência que você vai entender. Deixa eu mostrar para você como é que ficam os gráficos, tá bom? Vamos ver ali? Pessoal, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu estou aqui com um programa GeoGebra aberto e vamos começar aqui colocando assim, ó, o valor para A igual a 1, por exemplo, né? A igual a 1. Pronto, está aqui o A igual a 1. Deixa eu tirar essa malha daqui. Vamos colocar aqui B igual, nesse caso que nós fizemos aqui, o B é 2, né? Então vamos fazer aqui B igual a 2, B igual a 2, e o C igual, como no exercício que nós acabamos de fazer, C igual a menos 3, né? C igual a menos 3, está ali. Agora eu quero essa função aqui, ó. Eu quero a função y igual a a vezes x elevado ao quadrado. O quadradinho é só você colocar chapéu, né, espaço, e colocar o 2 lá. Ax quadrado mais b vezes x mais c. Mais c. Então você pode observar, apertei o enter aqui. Aqui apareceu o gráfico da função, que eu vou colocar aqui uma cor mais viva aqui para ver se fica mais fácil. Cadê o vermelho que não apareceu? Ali, tá vendo? Aqui está o gráfico da função. Veja, olha as características que eu acabei de falar com vocês, hein? Veja bem, vamos retomar isso aqui, porque a ideia é que você entenda isso aqui. Então, olha só, eu disse que o A, agora eu vou mexer com o A. Eu disse que o A dizia se a parábola ficava com a boca voltada para cima ou se a boca dela vai ficar voltada para baixo. Então, veja, na medida que eu aumento o tamanho do A, eu vou pegar essa parábola e vou espremer ela. Ela vai ficar mais assim, espremidinha, né? Ali. Então, quanto maior o valor do A, mais espremida ela vai ficar. Se eu colocar o A, por exemplo, aqui igual a 15, por exemplo, 15, ela fica mais espremidinha ainda, ó. Na medida que eu vou aumentando o valor do A, ela continua espremida. Mas ela continua com a concavidade voltada para cima. Se eu fizer o A ficar negativo, olha só, na medida que eu vou diminuindo o valor do A, se esse A for um número entre 0 e 1, então, aí que ele fica aberto, né? Olha, fica cada vez mais aberto. Então, isso aqui, por exemplo, ó, continua com a concavidade voltada para cima. Se eu colocar o A negativo, olha o que aconteceu aqui, ó. A parábola ficou com a concavidade voltada para baixo. Então, eu tenho aqui, ó, se o A for positivo, concavidade para cima. E se for negativo, concavidade voltada para baixo. Aqui o A está valendo menos 3. Não sei se vocês estão vendo aí. Deixa eu só colocar então aqui mais uma letrinha um pouquinho maior, né? Então, pessoal, vamos continuar aqui. Olha só. Nesse caso aqui, veja bem, na medida que eu mexo com o valor do A, aqui você pode acompanhar o valor do A, do B, do C e o valor do delta, que o delta é b² menos 4ac.
né? E aí você, por exemplo, olha aqui o sinal, delta deu menos 38. E aí você pode observar o seguinte, vamos olhar uma por uma. O A controla então se a parábola fica com a concavidade para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Então, o A positivo, concavidade para cima, como vocês estão vendo aqui. O A negativo, concavidade para baixo. O C, como nós comentamos, ele mostra o local onde o gráfico cruza com o eixo Y. No caso aqui, como o C igual a menos 3, o gráfico cruza com o eixo Y no menos 3. Se você mexer aqui, o gráfico vai deslocar verticalmente, né? Vai subir ou vai descer. E onde você parar aqui, ó, menos 2,8. Menos 2,8 é o local onde o gráfico cruza com o eixo Y. Então, o C, ele indica onde o gráfico cruza com o eixo Y. Entendido? Então, o A e o C eu acho que está tranquilo, né? O A é concavidade para cima ou concavidade para baixo. O C é onde o gráfico cruza com o eixo Y. E agora vamos ver o B de bola, que controla, ele mostra para você se a parábola cruza com o eixo Y na parte crescente ou na parte decrescente. Então, observe o seguinte, aqui o B é igual a 2, então ele cruza aqui com o eixo Y na parte crescente da parábola. Né? Se você colocar aqui um B negativo, está vendo aqui o B é menos 2,8. Se o B for negativo, o gráfico cruza com o eixo Y na parte em que a parábola está decrescendo. E se você colocar, por exemplo, o B igual a 0, deixa eu ver se eu consigo colocar 0 aqui, 0, 0, 0, cadê? Ixi, mas na mão aqui está complicado. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Ó, se você colocar o B igual a 0, então o gráfico vai cruzar com o eixo Y, né, bem no vértice, que é esse biquinho aqui, bem no vértice. Então entenda bem, ó, B positivo, o gráfico cruza com o eixo Y na parte em que a parábola está crescendo. B negativo, o delta cruza com o eixo Y no lugar em que a parábola está decrescendo. B igual a 0, o gráfico cruza com o eixo Y, deixa eu colocar um 0 aqui, no vértice da parábola. Você pode observar que eu posso colocar o A positivo, por exemplo, e esse aspecto continua. Olha só, B igual a 2,5, o gráfico cruza com o eixo Y na parte em que ele está crescendo, porque o B é positivo, ó, B é 2,5. Se você colocar o B negativo, aí você vai ter aqui ele cruzando com o eixo Y na parte que a parábola decresce, né? Que ela vai baixando. Imagina você escorregando aqui, ó, está descendo, né? Então, na parte em que a parábola está descendo, vai cruzar com o eixo Y quando o B for negativo. E se o B for 0? Se o B for 0, nesse caso também, ó, deixa eu colocar aqui o B igual a 0 para você ver. Se você colocar aqui o B igual a 0, você vê que o gráfico cruza com o eixo Y em cima da parábola. Então, o gráfico cruza com o eixo Y no vértice da parábola. Então, quando você já viu então aqui o significado do A, concavidade para cima e para baixo. B, se o gráfico cruza com o eixo Y na parte crescente, se o B for positivo, vamos colocar aqui, se o B for positivo, cruza na parte crescente, né? Olha aqui, crescente. Se o B for negativo, cruza com o eixo Y na parte decrescente. Se o B for igual a 0, cruza com o eixo Y no vértice. Ok? Temos isso aí já então. Agora, por último, para você poder fazer um bom esboço do gráfico, por último, você tem aqui o delta, que vai indicar quantas vezes que ele cruza com o eixo X. Então, nesse caso, ele cruza 2 vezes com o eixo X. Então, se ele cruza 2 vezes com o eixo X, o delta é positivo. Veja que enquanto eu tenho o gráfico cruzando 2 vezes com o eixo X, o delta aqui é positivo. Ó. O delta está sendo calculado aqui, tá vendo? Deixa esse A, tá certo. O B aqui é 0. Aí você vem cá, ó, vai aumentando. Olha, quando o gráfico não cruzar mais com o eixo X, você vai ter o delta negativo.
né? E aí você pode mexer no B aqui, desde que não cruze, ó. Se cruzar com o eixo X, o delta fica positivo. Isso também vai ser importante, você saber se o gráfico cruza com o eixo X ou não cruza com o eixo X, e quantas vezes, né? Porque você pode ter, por exemplo, o cruzamento com o eixo X acontecendo em um só lugar. Quer ver? Vamos colocar aqui o A valendo 1, vamos colocar aqui o A valendo 1, o B valendo, por exemplo, menos 2, vai, menos 2, e o C valendo 4. Olha, você pode observar que o delta aqui é negativo por enquanto, né? O delta aqui é negativo. Então vai ficar assim, vamos colocar o C valendo 4, vamos colocar valendo 1. Olha, ele toca no eixo X uma vez só, lá no 1. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho o delta igual a 0. Então, quando o delta for igual a 0, você pode ter aqui, ó, você pode ter uma situação... Opa, aqui não. Né? Deixa eu voltar aqui. No A aqui. Você pode ter uma situação... sim, vai mudar. Você pode ter uma situação, teria que descer aqui agora, ó, em que você vai até chegar ali. Aqui, fazer isso manualmente, aqui não vai dar, né? Vamos colocar aqui, sei lá, menos 1. Aí o delta deu 0, tá vendo? Mas ele toca uma vez só. Mas todos aqueles princípios que nós vimos continuam valendo. Ó. O A é negativo, a concavidade é para baixo. O B é negativo, cruza com o eixo Y na parte decrescente. O C é menos 1, cruza com o eixo Y no menos 1. Depois o delta é 0, só toca no eixo X. Então, quando você juntar todas essas informações, você vai conseguir fazer o esboço dos gráficos das funções quadráticas, sem necessariamente ficar jogando pontinho, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, depois 2, 3, 4, 5. Você não vai precisar fazer isso para ter o esboço do gráfico. É lógico que se o teu professor pedir para você fazer, jogando lá os pontinhos, você, por favor, faça lá o que foi solicitado. O que eu estou mostrando é que para você ter a cara do gráfico, né, você não precisa necessariamente de passar por aqueles pontinhos. Entendido? Por exemplo, olha só. Nós colocamos uma situação aqui para você fazer o esboço, levando em conta isso que nós acabamos de discutir, né? Veja bem, eu quero fazer aqui o gráfico dessa função aqui, menos 3x² mais 7x menos 2. Mas eu não quero ficar colocando assim, x igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Não, muita conta, né? E eu só quero um esboço, eu não quero uma coisa muito precisa. Se eu quiser uma coisa muito precisa, eu vou lá para o programa de computador. Não é verdade? Então, olha só, quando você vai fazer esboço de gráfico de função quadrática à luz do que nós acabamos de discutir, inclusive esse material aqui que eu acabei de utilizar, eu vou deixar aqui na descrição, né, para você poder acessar e você mexer um pouquinho lá, tá bom? Mas olha só, para você fazer isso, vamos lembrar aqui, hein, o C, que é esse termo independente, ele diz onde é que o gráfico cruza com o eixo Y. O B, que é o mais 7 aqui, ele diz se o gráfico cruza com o eixo Y na parte crescente ou na parte decrescente, ou no 0. Se no caso for 0, mas no caso aqui não é, né? E o A, se a boca é para cima ou se a boca é para baixo. E o delta, se precisar, eu vou calcular o delta, vai dizer a quantidade de vezes que o gráfico vai cruzar ou vai tocar o eixo X. E quando você for fazer esses esboços, eu sugiro que você comece do C para o A. Então, vamos fazer aqui um rabisco aqui, né? Você não precisa fazer o desenho aqui em escala 1 por 1. Você pode vir aqui, começa marcando o C. O C é menos 2. Então, você vem cá e marca onde que está o menos 2. Vamos supor que está por aqui assim, menos 2. Então, você marcou o lugar onde o gráfico cruza com o eixo Y, beleza? Ótimo. Agora, vamos para o B. Eu tenho aqui o C igual a menos 2. O B igual a 7. Veja, o 7 é positivo. Então, isso quer dizer que o gráfico cruza com o eixo Y na parte crescente. Aí você pode vir aqui e colocar uma setinha, só para você lembrar
que ele vai ter que passar por aqui o gráfico na parte que ele está subindo. Na parte que ele está subindo. E depois, olha só, aqui, tá vendo aqui que o A é menos 3? O A é menos 3, quer dizer que a boca é para baixo, a concavidade dela é para baixo. Então ela poderia ser, ó, obedecendo isso aqui, ela poderia ser algo assim, que não toca o eixo X, ou ela pode passar por aqui também, mas pode encostar no eixo X aqui e descer, ou ela pode passar por aqui na parte crescente e fazer isso, tocar o eixo X em 2 lugares. O que é que vai me ajudar a decidir sobre isso? O delta, nós vimos ali, mostrei para vocês, não é? Se o delta for positivo, passa em 2 lugares. Então o gráfico vai ser esse de cima aqui, se o delta for maior do que 0. Vai tocar apenas no eixo X, se o delta for igual a 0, ó, se o delta for igual a 0. E vai ter essa concavidade voltada para baixo, se o delta for menor do que 0. Concavidade voltada para baixo não, vai ter a concavidade voltada para baixo e não vai tocar o eixo X se o delta for menor do que 0. Então eu preciso calcular o delta, não preciso calcular as raízes. Se você quiser chegar até as raízes, beleza. Mas para eu saber fazer o esboço do gráfico, eu não preciso. Eu preciso só do delta. Então o delta é b elevado ao quadrado menos 4ac. Aquele discriminante lá da equação do segundo grau, vocês estão lembrados, né? Então, b ao quadrado, no caso aqui, vai ficar assim, ó, delta igual a b elevado ao quadrado, no caso aqui vai ser 7 elevado ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que é menos 3, que multiplica o c, que é menos 2. Então vai ficar assim, ó, 49, menos com menos com menos, menos. 3 vezes 4 dá 12. Vezes 2 dá 24. Ó, então vai ficar assim, delta igual a 49 menos 24. Ó. 49 menos 24, 4 para quanto? Para 9 falta quanto? Falta 5, né? E depois 2 para 25. Então, delta igual a 25. Veja, o delta aqui, 25, é positivo. Se ele é positivo, quer dizer que o gráfico ele vai cruzar com o eixo X em 2 lugares. Eu não preciso, nesse momento aqui, eu não preciso exatamente saber o lugar. Eu estou interessado só no esboço. Então, veja só, quando eu junto todas essas informações, isso é de certa forma, é uma forma de análise, né? Quando você junta todas essas informações, você tem isso aqui. O gráfico cruza com o eixo Y no menos 2, porque o C vale menos 2. Ele cruza com o eixo Y na parte crescente, eu deixei uma setinha aqui para me lembrar. E depois o A aqui é menos 3, quer dizer que a concavidade é para baixo. E o delta é positivo, se o delta é positivo, o gráfico vai cruzar com o eixo Y em 2 lugares. Agora, se você quiser terminar e encontrar esse local aqui, tudo bem. Mas isso aqui, para esboço, já está razoável, não está? Olha só, aqui no caso aqui eu tenho, aqui é o X, aqui é o Y. Então, eu já sei que o gráfico cruza aqui com o eixo Y no menos 2. Caso você queira terminar aqui de achar esse pontinho aqui, tudo bem, é só você descobrir quando é que isso aqui dá 0, né? Tem que resolver a equação do segundo grau, mas o meu negócio aqui agora é fazer esboço de função quadrática. Então você pode fazer desse jeito aqui. Entendeu? Então tá aí um esboço. Vamos pegar aqui o exemplo, o último exemplo do vídeo anterior. Deixa eu ver se eu consigo lembrar como é que era a cara dele aqui. Eu tinha assim, ó, um A de x igual a 100x menos x quadrado. 100x menos x quadrado. Aquele A de x era uma área, vocês estão lembrados? O x era a medida de um lado. Eu vou deixar aqui o vídeo anterior. E se eu conseguir, coloco um cartãozinho. Não sei onde que esse cartãozinho aparece. Acho aqui, né? Bom, então vamos fazer o esboço do gráfico dessa função. O esboço, então seria assim, ó. Onde é que está o A aqui? Se você preferir, coloca nesse formato aqui, ax quadrado mais bx mais c. Aí seria assim, ó, a de x igual a 100x... Não, vamos colocar primeiro
o x quadrado. Então é menos x quadrado mais 100x. E o c que não está aparecendo. Como o c não está aparecendo, o valor dele é zero, né? O valor dele é zero. Se eu vou fazer o esboço do gráfico da função quadrática, então eu vou precisar de fazer isso aqui, olha só para você ver. É o esboço só que eu estou querendo, hein? Então, eu tenho aqui, na horizontal, eu tenho aqui o x, né? Esse x aqui. E na vertical eu tenho o a de x. Eu tenho a área na vertical, lá daquele problema. Agora aqui, ó, lembra que eu falei para você fazer do c para o a? Então, começa pelo c. O c aqui é zero. Isso quer dizer que o gráfico cruza com o eixo y no zero. Isso seria aqui. Né? Depois, então, zero. Agora vamos para o b. O b é 100. 100 é positivo. Quer dizer que cruza com o eixo y na parte em que a parábola está crescendo. Põe uma setinha aqui avisando, ó, vai cruzar com o eixo y na parte em que a parábola está crescendo. Olha aqui para você ver, vai crescer. Né? Então, eu anotei o C, 0, onde que o gráfico cruza com o eixo Y. O B, se cruza com o eixo Y na parte crescente ou na parte decrescente da parábola. Se o B for 0, é porque cruza com o eixo Y no vértice, tá bom? Bom, e depois o A. O A é negativo, porque aqui o A é menos 1, né? Se o A é menos 1, a concavidade é para baixo. Então, nesse caso aqui, eu tenho outra situação em que a concavidade é para baixo, certo? Então, eu teria alguma coisa deste jeito aqui. Só que, veja bem, se você for olhar esse A de x como aquele A de x do problema anterior, aqui tem a questão de domínio, porque como é uma matematização de uma situação, problema, né, que a gente inventou aqui no outro vídeo, então lá o x é um lado, então o lado não pode ser negativo, então essa parte de baixo aqui não teria, né, e essa parte aqui também não. Então, você descobrir qual que é a área máxima lá daquele exercício, né, que nós passamos no vídeo anterior, é você descobrir isso aqui, ó, porque essa aqui é a área. Então é você descobrir isso aqui, você quer saber qual seria aqui o lado, qual que seria o valor de x que iria produzir esse valor máximo. Então, uma das coisas que são interessantes a gente saber, e que nós vamos falar no nosso próximo vídeo, né, é como que você encontra esses pontos, o ponto que maximiza, quando a parábola tem concavidade para baixo, o ponto vai ser de máximo, né? Mas se ele tiver a concavidade voltará para cima, aí esse ponto aqui vai ser um ponto de mínimo. Você vai minimizar alguma coisa. Ok? Então, isso aqui seria um esboço do gráfico. Veja, será que para esse problema aqui eu precisaria de fazer pontinho, 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 pontinho? É muito ponto que você vai usar. Eu não preciso disso, eu só preciso de saber como é que é a cara dele. Então eu sei que é uma concavidade voltada para baixo. E eu olhando para a situação, eu falo assim, como eu quero que a área seja máxima, isso aqui, ó, eu estou falando pensando que você viu o vídeo anterior. Se você não viu, no final do vídeo a gente fala sobre esse problema aqui, tá bom? Então, a ideia lá é a gente achar qual é o valor do x que vai produzir a maior área. Não é? Então, aqui eu já sei o que eu tenho que encontrar. Eu tenho que encontrar esse valor aqui que vai produzir um valor máximo aqui. Ok? Para finalizar, vamos colocar uma situação aqui em que a parábola tem a concavidade para cima, as duas que nós fizemos têm concavidade para baixo, né? E aqui nem precisou de achar o delta. Eu já sei aqui que o delta vai ser positivo, né? Pode calcular o delta aqui que vai ser positivo. Para finalizar essa questão de esboço de gráfico de função quadrática, vamos pensar na seguinte situação. Lembra do que a gente falou há poucos instantes? Você vai do C para o A. Desde que você saiba o que cada um desses parâmetros signifique, você vai conseguir ter uma ideia de como é que vai ser o gráfico, junto com o delta, claro, né? Então você começa aqui com o C igual a 2. C igual a 2. Quer dizer que o gráfico cruza com o eixo Y no 2. Né? Ele cruza com o eixo Y no 2. Então eu tenho uma situação assim, ó, no 2. Vamos dizer que aqui é o 2. Tá bom? 2. O C igual a 2. Agora vamos para o B. O B não é menos 5?
Menos 5 é negativo. Então eu venho cá e anoto assim, ó, o B vale menos 5. Isso quer dizer que o gráfico vai cruzar aqui com o eixo Y na parte decrescente do gráfico. Então eu marquei uma setinha aqui para eu poder lembrar, tá bom? Depois eu tenho aqui que o A ele é 3, ele é positivo. Isso quer dizer que a concavidade é para cima. Agora, eu poderia ter uma concavidade para cima sim, ou ele poderia só encostar no eixo X aqui, ou ele poderia fazer assim, ter dois lugares ali que ele cruza com o eixo X. Como é que eu faço para diferenciar isso? Eu escolhi uma só. Quem vai me ajudar com isso é o delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, no caso aqui, b ao quadrado vai ficar assim, menos 5 ao quadrado, não é isso? Menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é 3, que multiplica o c, que é 2. Ó, menos 5 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4ac. Então, no caso aqui vai ficar assim, 25 menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 25 menos 24, 1. E assim, 1 é o quê? Positivo. Se é positivo, tem duas raízes. Né? Tem duas raízes, ele toca em dois lugares. Então, eu posso agora juntar isso aqui tudo. Deixa eu apagar aqui e colocar só a parte importante agora. Eu tenho uma situação onde o gráfico cruza aqui com o eixo Y no 2. Ele cruza na parte decrescente e ele tem concavidade voltada para cima e cruza com o eixo X duas vezes, porque o delta aqui é positivo, tá certo? Então, se você juntar todas essas informações, você vai ter algo desse tipo aqui. O seu esboço será alguma coisa parecida com isso aqui. Ok? Isso vai ser seu esboço. Se você quiser encontrar esse pontinho aqui, esses pontos são chamados zeros da função, né? Aí você tem que encontrar onde é que essa expressão anula. Então, para finalizar aqui, você viu que é possível a gente fazer o esboço do gráfico da função apenas sabendo quais são as características do A, do B, do C e do D. Ah, que D? Oh, meu Deus do céu. Do A, do B, do C e do delta. Né? Tem que saber o que cada um é responsável. E o delta indica quantas vezes que o gráfico vai cruzar com o eixo X. Se o delta for positivo, cruza duas vezes. Se o delta for zero, ele toca uma vez só. Né? Se ele for boca para baixo, toca assim. Se ele for boca para cima, toca assim. Ó, assim, né? Ou assim, ou assim. E se o A positivo, boca para cima, negativo, boca para baixo. Que mais? O C indica onde que o gráfico cruza com o eixo Y, tá bom?